O que a gente pode esperar, mesmo após esse ataque que teve nesse final de semana? Bom, os fatos ocorridos nesse último final de semana reforçam aquela indicação quanto a um necessário ceticismo frente ao que parecia ser a implementação de uma primeira fase de um acordo muito mais profundo que levaria à paz, não é? Reafirma-se, então, a constatação de que tratava-se de um cessar-fogo e não propriamente dos termos negociados de uma paz duradoura. E pior, desfechado quando já muitas comunidades palestinas retornavam aos seus lares. Isso nos faz dirigir o cálculo de que, nas escolhas racionais à mesa, principalmente dada a conjuntura do governo de Benjamin Netanyahu, as etapas subsequentes não eram, parece-nos, viáveis, sobretudo porque ele maneja uma situação bastante delicada para manutenção da sua base de apoio, sobretudo no parlamento, onde ele tem uma minoria bastante pequena e também instável. Refiro-me aos setores mais ultra-ortodoxos que lhe prestam apoio e que não tinham acordo com boa parte dos termos apresentados no plano de paz pela Casa Branca no final de setembro. Sublinho aqui a parte que nos é sabida e que dizia respeito à anistia a membros do Hamas caso depusessem armas, entre outros termos, por exemplo, indicativos da criação de um Estado palestino. Não contar com essa base de apoio no parlamento não significa apenas instabilidade do poder para Benjamin Netanyahu, em meio a uma situação de fragilidade que inclui graves denúncias de corrupção e a possibilidade, inclusive, do cárcere frente a elas. Por isso, a manutenção dessa base de apoio, não é? E que depende da manutenção do conflito, pelo menos em não anuir com os termos da paz elaborados desde Washington, coloca Benjamin Netanyahu numa situação, enfim, que nós vemos quais escolhas ele tomou. Preferindo, então, o desgaste das relações com os Estados Unidos, que parece-nos não será tão grave assim, mas romper com o cessar-fogo e, portanto, indicando que os termos subsequentes de uma paz que teria sido discutida na cúpula do Egito, os termos não serão implementados, pelo menos não como estão. Eu ia tocar justamente nesse assunto, Rodrigo. Esses ataques que nós tivemos aí esse final de semana, eles podem sinalizar, de fato, que não foi o fim da guerra. Porque o Trump, logo depois, na segunda-feira, na semana passada, que ele saiu e conversou ali com jornalistas, fez ali um discurso de mais de 1 hora, ele falou que era o fim da guerra e não um cessar-fogo. Então, esses ataques aéreos que nós tivemos, eles podem sinalizar, de fato, que a guerra, o conflito, não encerrou? A primeira sinalização que nós temos que considerar quanto ao cuidado que devemos ter frente às declarações de Donald Trump. Trata-se muito mais de propaganda, o que nos parece, do que de possibilidades concretas de consecução das suas propostas. O cálculo, enfim, entre expectativa e realidade nos mostra a necessidade dessa cautela. É como eu disse em oportunidade anterior aqui mesmo no jornal Metrópolis. Trata-se de um cessar-fogo e não propriamente de uma negociação de paz com possibilidades concretas de consecução. Não é? Isso fica bastante claro, isso é reafirmado no chão duro e concreto da realidade, sobretudo frente à crise humanitária em Gaza, que parece-nos não tem horizonte para ser resolvida, não como se esperava, sobretudo aqueles mais esperançosos, né, depositários de confiança na capacidade de arbítrio
norte-americana. Ela não é, como esperava Vladimir Zelensky, não é? Muito animado com o alcance dessa condição para o conflito israelo-palestino, depositando expectativas que isso também ocorresse na guerra entre Rússia e Ucrânia, por pressão norte-americana em direção ao Kremlin, o que não parece que vai ocorrer. Ainda assim, fica essa verificação bastante importante para os cálculos de situações internacionais. A capacidade de arbítrio dos Estados Unidos não é tão elevada quanto faz parecer ser. Rodrigo, e o que nós podemos entender com essas últimas atitudes de Donald Trump? Ele que veio, né, já com conflito no Oriente Médio, agora vem também com conversas com Rússia e Ucrânia. Ele, na época em que ele estava em campanha eleitoral, ele falava, né, que se ele fosse eleito no dia seguinte, esses conflitos eles seriam encerrados. Como a gente pode enxergar, né, o Trump hoje, com essas negociações, ele tentando aí negociar esses conflitos para que eles sejam encerrados? Bom, some-se a essas reiteradas tentativas de pôr termo a uma série de conflitos armados, não é? A dureza da guerra tarifária deflagrada por ele, mais a intervenção armada no mar do Caribe, a revelia das leis internacionais, não é? E a forma como tem se posicionado, como se fosse um ator superior em grandeza, capaz de, com uma figura alegórica, com um tapa na mesa, por fim, as guerras, verifica-se que a realidade mesmo o surpreendeu, né? E todos aqueles que acreditavam nessas possibilidades, não é? Então, o que nós temos já de imediato é um desgaste da imagem também dos Estados Unidos nesse sentido, não é? A necessidade de recalcular e para baixo, não é? A sua capacidade de vocalização de interesses políticos, que é elevadíssima, não é? É preciso reafirmar, mas não tem a estatura necessária para a imposição da sua vontade, não é? Levar outrem a fazer algo que livre de coerção não fazia. A realidade tem demonstrado que esse resultado, né, de dobrar a vontade do inimigo ou dobrar a vontade do outro, não se realiza. Né? Esse é o segundo exemplo. Né? Ou seja, a ineficácia da cúpula do Alasca, o rompimento do cessar-fogo por parte de Israel tende a malograr, por exemplo, intuitos como o de Vladimir Zelensky, que requer um cessar-fogo para a guerra da Ucrânia, mas não fala em concessões, enquanto afirma a importância das armas norte-americanas. Não é? O ponto mais importante da reunião de sexta-feira dizer respeito ao envio de mísseis Tomahawk norte-americanos para a Ucrânia, não é? E já no telefonema do dia anterior, Putin informou que, além de os mísseis não serem capazes de mudar resultados nos campos de batalha, produziria um notável desgaste nas relações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos. Pois bem, Donald Trump apressou-se a dizer publicamente que precisaria dos mísseis para a defesa do território norte-americano e que seria muito difícil enviá-los ao leste europeu. Então ele mesmo está recalibrando o discurso para um patamar muito abaixo daquilo que nós vimos quando iniciou tratativas achando que a paz seria alcançada. Repito, numa figura alegórica, com uma espécie de tapa na mesa.